dia, galera. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre frações. Então, fração, ela também é uma divisão, uma razão, uma fração, certo? Esse carinha aqui em cima se chama denominador. Rebobina a fita. Esse carinha aqui em cima se chama numerador. Esse carinha aqui embaixo se chama denominador. Na divisão, esse cara vai ser o dividendo e esse cara vai ser o divisor, tá? Mas uma fração também é um número, ok? Então, apesar dela ser uma divisão, ela é um número. Beleza. Essa é a estrutura de uma fração, tá? Agora, como que elas são classificadas de três formas. Elas são própria, imprópria ou aparente. Essa fração que está aqui, 2/5, ela é uma fração própria. Por quê? O numerador é menor do que o denominador. Então, toda vez que o numerador for menor do que o denominador, ela é chamada de uma fração própria. Se o numerador for maior do que o denominador, por exemplo, aqui a gente tem 5/3. Então, essa fração ela é uma fração imprópria, tá? Porque o denominador o numerador é maior do que o denominador, beleza? Então, toda vez que o numerador for maior do que o denominador, ela é uma fração imprópria. Mas nem toda fração imprópria é só imprópria, ela pode ser aparente. O que é isso? É quando a gente tem, por exemplo, 10/5. 10/5 é uma fração imprópria aparente. Por quê? O numerador é um múltiplo do denominador, ou seja, é uma divisão exata. 10 dividido para 5, isso aqui é igual a 2. Então, toda vez que isso for uma divisão exata, ela vai ser uma fração imprópria, mas também uma fração aparente, tá? Então, se o numerador for divisível pelo denominador, ela é chamada de aparente, ok? Então, a gente tem a fração própria, numerador menor do que o denominador, fração imprópria, numerador maior do que o denominador, e a fração aparente, que ela, além de ser imprópria, ela também é aparente, porque o numerador é divisível pelo denominador, ok? Beleza. Aí a gente vai falar sobre a leitura das frações, como se lê. De 2 a 9, a gente vai ler ela sempre na forma ordinal. Como assim, professor? Tirando 2, que a gente fala meio, né? Se tiver lá, 1/2, né? Por que meio? Porque está dividido pela metade, dividido em duas partes. 3/2, 5/2. Então, se o denominador for 2, a gente vai usar a palavra meio. Meio é só quando é 1. Se for mais que 1, é meios. 3/2, 5/2, ok? Isso vale também para os outros. Por exemplo, se eu tiver lá, aqui eu tenho 1/3 e aqui eu tenho 2/3, porque eu tenho 2, e assim vai sucessivamente. E aí, se o denominador for 4, aqui eu tenho 5/4, que casarão, 5/4, né? 5/4 é uma casa muito grande. Aí aqui eu tenho 6/5. Olha o S, 6/5. Aqui eu vou ter 7/6. Então, 7/6, bem cheinho com pão, ó, dá para alimentar bastante gente, né? E aí aqui, ó, a gente vai ter 2/7. 2/7. Aqui, por exemplo, eu tenho 1/8. Aí eu não coloco S, porque é 1/8. E por último, eu tenho aqui 2/9, ok? Nonos, porque são 2. Se fosse 1, seria 1/9. Beleza? Deixa eu dar uma apagadinha.
rapidinho e a gente continua. E aí tem as frações chamadas decimais. Frações decimais é quando é 10, 100, 1000 e múltiplos dele, certo? Se for 10, ele vai ser chamado de décimo. 100, centésimo. E 1000, milésimo. Aí 10.000, décimo de milésimo. 100.000, centésimo de milésimo. E assim vai. Tá bom? Beleza. Se eu colocar aqui essa fração aqui, ó, ela é 3 décimos. 5 centésimos. Ao S, 1 milésimo. Ok? Então, sempre essas são chamadas de frações decimais. Tá bom? Por que decimais? Porque fica fácil de transformar em um número decimal. Mais tarde a gente vai aprender sobre isso. E agora vamos lá. Comparações de frações. Como é que eu comparo frações? Bem, se o denominador for igual, é facinho, tá? Aqui eu tenho o denominador igual, então basta eu comparar o numerador, ok? Quem é maior é quem tem o maior numerador, porque o denominador é igual, ok? Se o denominador for diferente, mas o numerador for igual, por exemplo, 2 sétimos e 2 quintos, vai ser maior a que tem o menor denominador. Então, no caso, esse cara aqui é maior do que esse cara aqui. Beleza? É dessa forma, tá? Então, continuando. Bem, agora é o seguinte, e se os dois forem diferentes? 2 quintos e 7 quinzeavos. E aí, como é que eu faço essa comparação? Bem, você poderia fazer o MMC, igualar, que eu nem ensinei isso para vocês ainda, mas tem um macetinho que é muito mais fácil. Basta você fazer o meu chamado cruz credo, né? Faz a multiplicação cruzada, que é o chamado cruz credão. Então você vai fazer, ó, 2 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. Então, a maior fração vai ser a que teve o numerador com o maior número. Então, no caso, 7 quinzeavos é maior do que 2 quintos. Então, e aí, ó, aí a gente tem aqui, ó, se tiver uma outra aqui, por exemplo, 3 oitavos e 6 16avos. Olha só que interessante essa daqui. Se eu faço a multiplicação cruzada, 3 vezes 16 dá 48. 8 vezes 6 também dá 48. Opa! Nesse caso, elas são iguais, são chamadas de frações equivalentes, tá? Essas duas frações, mesmo que diferentes, elas são frações iguais, ó, porque o valor do resultado deu o mesmo. Belezinha, galera? Então, até amanhã. Até amanhã, não, até semana que vem. Gordo.